som. Boa tarde, eu não saudei a igreja. Boa tarde, graça e paz, amém, povo. Amém, graças a Deus. Espiritualidade líquida. Cada um fazia o que queria. E como nós temos comentado nessa série de pregações, essa é também a tônica dos nossos tempos, é a tônica dos nossos dias. Então, pensando nisso, há um texto que tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje e que nos serve de alerta e também nos serve de alento. O que é que acontece quando se vivencia uma fé líquida? Quais são as consequências disso? O que é que acontece, por outro lado, quando se vivencia uma fé sólida? Quais são as consequências disso? Como, no final das contas, a gente pode vivenciar uma fé sólida? Qual é o caminho? Isso é basicamente o que a gente vai conversar nessa tarde, quase noite. E aí eu quero te convidar com muito carinho, abrir a palavra de Deus, lá no livro de Atos, no capítulo 19. A gente vai ler do versículo 11 até o versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A gente vai do versículo 11 até o versículo 20. É um caso conhecido de muita gente. E é um caso que às vezes causa medo em algumas pessoas. Toca no brio de algumas pessoas. Atos 19, a partir do versículo 11 até o versículo 20, diz assim a palavra de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, ou Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar? Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que essa palavra, Senhor, que foi lida aqui, que ela viaje para os nossos corações, que lá encontre guarida, Deus, e que seja palavra de transformação, de exortação, de alerta, de acalanto para cada um de nós aqui hoje, Pai. Mas que no nome de Jesus Cristo seja só o Teu Espírito Santo que fale aqui nessa tarde, Deus. Que seja somente Ele, Senhor, que fale, e fale de forma contundente, fale de forma profunda a cada um de nós, Deus. Fala assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, pela leitura, viram que Paulo estava numa campanha de pregação na cidade de Éfeso.
cidade que era conhecida pelas suas muitas divindades, cidade que era conhecida pela quantidade de deuses. Se dizia que era mais fácil diziam os historiadores da época que era mais fácil você topar com alguma imagem de um deus do que com algum cidadão em Éfeso. Era muita idolatria, eram muitas divindades, para tudo que se imaginar. A economia da cidade girava muito em torno dos cultos pagãos. Era uma cidade que crescia em torno dessa coisa toda. Imagina hoje uma cidade como, por exemplo, um Juazeiro, alguma cidade assim que gira em torno dessa coisa da idolatria, da religião, era o que movimentava aquela cidade. Desse modo, Paulo estava em território totalmente hostil ao Evangelho. Porque no final das contas, cada um tinha uma divindade. Cada um cultuava quem queria, do jeito que queria, daquela forma que desse mais prazer, daquela forma que promovesse melhor os seus próprios objetivos. E essa quantidade de divindades todas existiam com esse propósito. Cada um levava o seu objetivo, o seu propósito, a razão das suas preocupações, ou aquilo tudo que se almejava como poder para si, se buscava naquelas divindades. No meio disso tudo, existe um judeu convertido, chamado Paulo, com mais alguns que pregavam. E ele, naquela situação toda, começou a experimentar através de si o poder de Deus. Isso surge com um impacto tremendo naquele povo. Porque Paulo, ele simplesmente tirava objetos do seu uso pessoal, dava a pessoas. E isso daí fazia com que as pessoas fossem curadas, libertas de espírito. E isso surgiu naquela comunidade como sendo um diferencial. No meio disso tudo, como os irmãos viram, haviam 7 homens, que eram filhos de um sacerdote assim de muito renome. Um homem chamado Seva, ou Seva, não sei bem a pronúncia, estavam por lá e eles começaram a olhar o que Paulo fazia e se interessar muito por aquela coisa, e era uma religião que era baseada muito nas coisas que funcionam, né? E que dava ibope, e que promovia. E vocês acreditam, os irmãos acreditam que naquela época tinha gente que queria usar o nome de Jesus para se promover, tirando o demônio? Acredite se quiser. Muito diferente dos nossos dias, né? Hoje isso não acontece, né? Isso é uma coisa assim que está fora de uso, não é? Inclusive tem uma música que um cantor aí de MPB disse assim, que Satanás condecorado na TV tem um programa. Isso é a cara dos nossos dias, não é? Alguém que quer usar o nome de Jesus para expulsar demônios e se promover. Acontece ou não acontece? Isso é a cara do nosso tempo. É quando existe um reducionismo do nome de Jesus Cristo para os seus próprios fins. Cada um faz o que quer. De repente, você vai olhar para mim e vai dizer, mas eu não faço isso, eu sou evangélico. Eu não faço isso, afinal de contas, eu professo outra fé, eu não vivo em Éfeso, eu vivo noutro tempo, eu tenho outro credo. Mas essa fé líquida deles, que é essa fé exatamente, que se instrumenta do nome de Jesus Cristo para os seus próprios objetivos, ela encontra uma manifestação na nossa vida, que não necessariamente tem que ser essa de tirar demônios. Mas quantas pessoas, elas se utilizam do nome de Jesus Cristo, tal e qual uma palavra cabalística, como abracadabra, simplesmente para espantar as coisas da sua vida, simplesmente para dizer que aqui uma coisa ou outra não está adequada ou que não presta, e simplesmente diz assim, sangue de Jesus tem poder, Jesus é mais, está amarrado, está repreendido. Já viu alguma coisa assim?
Vejam, meus irmãos, tem horas que a gente tem que fazer isso mesmo, né? Alguma interjeição meio que protestada, para a gente dizer que realmente a coisa não presta e não vai. No entanto, quando o nome de Jesus ele é reduzido a um amuleto que as pessoas usam simplesmente para se proteger, é porque de repente a gente não conheceu de fato o nome de Jesus, como de fato aqueles homens não conheceram o nome de Jesus. E existe um perigo em viver nesse mundo uma fé líquida. Fé líquida é basicamente essa fé, que ela não se firma em canto nenhum. Ela sempre flui para algum ponto onde você vai atingir os seus objetivos. Ela sempre flui para algum objeto de fé que vai lhe ajudar a sentir uma paz no coração que não é a paz bíblica, é uma paz que foi concebida em termos conceituais por mim mesmo, para mim mesmo, com os meus próprios objetivos. Então eu já vi pessoas que saem de uma igreja presbiteriana para um centro espírita, por exemplo, que são doutrinas totalmente opostas e opositoras, mas que diz assim: eu senti muita paz ali. Ah, porque eu vou para ali, porque ali eu senti que Deus falou, porque eu estava precisando de um emprego e depois eu consegui. É essa fé que os fins justificam os meios. Você faz qualquer coisa para que seus objetivos sejam atingidos. E o grande problema disso é que quando a gente passa a adquirir ou adotar esse tipo de fé, a gente lança a mão da alienação total dos questionamentos. E aí qualquer coisa que te é lançado como sugestão, você diz assim: isso funciona, é disso que eu vou precisar, é assim que eu vou fazer, é isso que eu vou atrás. E o mercado gospel está cheio dessas coisas. Cheio de livros que prometem uma felicidade que não existe nem na Bíblia. Um felizes para sempre que não existe nem na Bíblia. Cheios de teorias e de doutrinas que são totalmente estranhas e opositoras à Bíblia. Mas como nós estamos obcecados pelos nossos próprios objetivos, a gente vai atrás desse negócio. E diz assim: esse negócio aí é que funciona, é esses passos aí, eu tenho que seguir. E passo a passo você vai fazendo uma coisa e outra. Aí você começa a experimentar as frustrações na vida. E aí você diz assim: esse negócio aqui não funciona mais, eu tenho que recorrer a outro negócio aqui. E aí saem aí pela mídia, faça uma corrente de não sei quanto tempo, você tem que aderir a não sei quantos encontros, sessões disso e daquilo, faça isso que dá certo, faça aquilo que vai conseguir, e aí se pergunta a determinados: naquela igreja tal você não conseguiu não, mas aqui você conseguiu. Já viu alguma coisa acontecer assim? A fé líquida é aquela que nós determinamos um caminho para o nosso coração, um objetivo no nosso coração, e nós vamos atrás através de qualquer meio religioso. Qualquer coisa, qualquer migalha. E as pessoas saem por aí sedentas, se dando a qualquer coisa, aderindo a qualquer corrente, fazendo qualquer mandinga, até de crente mesmo, que prometa que você vai ficar rico, que prometa que você vai ter um emprego, que prometa que você vai ter a pessoa que está no seu coração, sob ameaça de você ser um fracassado, financeiramente, emocionalmente, ou de que maneira for. E a pessoa vai caindo num vazio total de questionamento. Ela não questiona mais os meios. Ela simplesmente está entregue a uma massa. E que ela vai, sem questionar nada.
E essas mesmas pessoas são aquelas que criticam, por exemplo, um homem-bomba que explode em algum lugar. Ele morreu em nome da fé. E essa pessoa, em nome de uma fé cega, e essa pessoa também está caminhando nessa fé cega. A fé do nosso Deus não é cega. A fé do nosso Deus, ela não tem preço humano. Não dá para a gente comprar. Não é precificada monetariamente. Fé líquida é essa fé que faz com que o ser humano caia num vazio existencial terrível, de depois de ter experimentado essa verdadeira praça da alimentação, de tudo que se existe aí, em termos de espiritualidade. Então o camarada sai de uma matriz oriental, de meditação, depois ele migra, ele começou lá em uma fé e vai para outra fé, e ele de repente vai para outra fé. É a mesma pessoa que tem em casa uma carranca, ela tem figa, ela também tem glória na porta, Salmo 23, ela acende vela para todo tipo de santo, para qualquer coisa. Acredita em tudo, faz tudo, porque ela tem um objetivo. Em última análise, fé líquida. E todos nós corremos esse risco de vivenciar uma fé líquida. É aquela que coloca o homem como soberano. E que senta o homem no trono e diz assim: eu tenho os meus objetivos, eu tenho que correr atrás deles. E talvez essa fé líquida não se apegue a nenhuma espécie de misticismo ou de transcendência, mas ela seja extremamente pé no chão, mas ao mesmo tempo muito pragmática, e vai dizer assim: eu acredito no trabalho, eu acredito na força da motivação, eu acredito que se eu me capacitar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. É só uma outra forma da gente dizer: Deus está fora do trono, no trono estou eu faço do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser. O problema disso é que nós ficamos cegos, em última análise, para a verdadeira guerra que está sendo travada, contra o verdadeiro inimigo que está sendo travado. E olha, esses homens, eles saíam caçando assim, gente endemoniada para se promover. Era a forma como eles ganhavam a vida. Isso dava muito dinheiro em Éfeso, uma comunidade que valorizava demais o místico. Era uma comunidade que valorizava demais o espiritual. Então eles ganhavam a vida assim, eles se promoviam assim. Era subjugando demônios. Você quer uma coisa melhor para promover o homem do que ele ter um embate contra um demônio e ele sair vitorioso? E esses homens, eles saíam nessa história daí. No entanto, eles acabaram encontrando, né? O possesso olha para ele e diz assim, para os 7, diz assim: olha, eu conheço Paulo, eu sei até quem é ele, eu sei quem é Jesus, mas quem são vocês? E eles levam uma pisa terrível daquele possesso, saem totalmente nus, humilhados e espancados, não voltam mais. Tem gente que morre de medo de encontrar com um possesso, já viu? Tem gente que morre de medo, né, de encontrar com um possesso, de ver vulto, né? Quando eu era criança, eu morria de medo dessa história. Quando eu era criança, a minha família não era crente, né? E lá em casa tinha uma carranca desse tamanho. Só que talvez você tenha vivido uma realidade parecida com a minha. Então tinha um quarto que ficava a televisão. Para eu ir para o banheiro, eu tinha que passar pela carranca. Só que era assim, uma coisa que minha mãe repetia todos os dias: eu não sou sócia da CELP. Desligue todas as luzes de casa. Aí eu abri a porta do quarto da televisão. Eu queria ir no banheiro, mas a carranca estava ali no escuro. Sabe aquela penumbra com aquela boca aberta olhando para você? Eu dizia: eu não vou, mas eu tenho que ir. Eu vou, mas eu tenho que ir. Sabe como era? Aquela história. Eu fechava o olho e corria.
até o banheiro, batia a porta do banheiro, eu usava o banheiro, mas eu tinha medo de dar descarga. Eu era criança, né? Aí depois um amigo meu brincando dissesse, por que tu tinha medo de dar descarga? Estava com medo que o diabo dormisse no box, era de repente, acordei. Eu morria de medo dessas coisas. E tem gente que morre de medo dessas coisas, né? Até hoje, por muitas razões, eu sou capaz de arriscar que a grande maioria de nós não vai passar em toda a vida por nenhuma experiência de exorcismo. Se bem que existem, não são tão usuais quanto determinada rede de televisão ou determinadas redes de televisão mostram, não são tão fantásticos, tão espetaculosos como é propagado. Em nenhum momento Jesus ensina ninguém a fazer uma entrevista com o diabo, né? Em nenhum momento a Bíblia ensina essa coisa. O que é que você está fazendo com ele? Sei lá, qual é a cor que você mais gosta? Em nenhum momento a Bíblia ensina nada disso. Em absoluto. Saia desse engano se por acaso você crê nessa história daí, meu irmão. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia ensina, por outro lado, que os nossos inimigos verdadeiros não são nesse mundo. Não estão aqui, mas eles agem, eles tentam. Talvez você nunca vai encontrar na vida uma pessoa possessa. Mas tentações existem. Mas um sistema criado para gerar medo no seu coração existe. E indo direto ao ponto, um sistema criado para fazer carícias no seu ego, até que ele fique hiperinflado e você se afaste da fé, existe. E ele é real e não pode ser ignorado. A fé líquida ignora todas essas coisas. Para a fé líquida, o que interessa é se eu estiver sendo promovido. Para a fé líquida, o que interessa é se no final do ano, quando eu fizer as contas de perdas e de ganhos do ano, eu estiver saindo no lucro. Para a fé líquida, o que interessa é se o meu ego está sendo valorizado, se eu estou me sentindo uma pessoa mais especial. Era o que interessava para aqueles homens. Para os pretensos expulsadores de demônio daquela situação ali. Para a fé líquida, o que interessa é que o ego humano seja inflado. E quando o ego humano é inflado, vem o efeito dominó das tristezas e das coisas ruins da vida. Porque sem a gente perceber, com o ego hiperinflado, a gente deixa de lado muita coisa fundamental. A gente deixa de querer aprender. A gente deixa de querer olhar para as pessoas com a dignidade que Deus as dá, com o respeito que Deus as tem. Porque eu sou o mais importante. Porque eu sou mais crente. A gente deixa de olhar para a esposa e para o marido com amor, com carinho, com afeto, com respeito. Porque no final das contas o que vale é o que eu quero. São os meus objetivos. A gente deixa de tratar filhos como eles devem ser tratados, tratar pais como eles devem ser tratados, porque o que interessa é se o meu ego está sendo promovido. Quando a gente abraça a fé líquida, necessariamente o escudo da nossa fé é lançado fora. E é interessante isso, né? A Bíblia trazer o escudo da fé é lançado fora, porque o líquido não serve como escudo. Ele tem que ser sólido. Precisa de algo mais. Por outro lado, a gente vai começar a ver agora o que é que acontece na vida da gente quando existe fé sólida. No começo desse texto, a gente vê Paulo sendo usado por Deus. Preste atenção no versículo 11. Se a sua versão for essa que nós lemos agora, até na NVI, vai dizer assim: Deus
fazia por meio de Paulo. Deus fazia através de Paulo. Primeira coisa que acontece numa fé sólida, o ser humano sai de cena e quem aparece é Deus. Primeira coisa que acontece no estado de fé sólida é isso. O ser humano desce do trono, o ser humano desce do palanque e quem aparece é Deus, fazendo coisas e usando pessoas. Segunda coisa que acontece, nós encontramos o nosso lugar no mundo. Que coisa maravilhosa! Você encontra o seu lugar no mundo. Paulo encontrou o lugar dele. E o lugar dele não era numa zona de conforto. O lugar dele não era entre pessoas de pompa e circunstância. O lugar dele era pregando o evangelho, a despeito da perseguição, a despeito da oposição. Paulo já vinha de enfrentamentos, Paulo já vinha de perseguições. Paulo há pouco tempo, e há poucos versículos atrás, a gente não tem tempo, infelizmente, para essa quantidade de versículos, mas tome o cuidado depois de ler esse capítulo inteiro e você vai ver que Paulo já tinha sofrido perseguições e oposição por parte dos próprios judeus. Paulo vinha desses enfrentamentos, dessas perseguições. Paulo, ele vai ensinar na escola de Tirano, na hora mais quente do dia, mas ele está lá, e ele descobre que o lugar dele no mundo, assim como o lugar de todo cristão no mundo, é somente um, é no centro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Em termos sólidos, direto ao ponto, é que a gente se esvazie do nosso próprio ego e a gente passe a simplesmente ser gente usada por Deus. Aí o inferno treme. Desculpe, meu irmão, se eu falar que o inferno treme, pode parecer até meio que pentecostal, mas se eles usam isso, é a mais pura verdade. O inferno treme mesmo. Satanás vai saber quem você é. E ele vai dizer assim: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é fulano, e eu não posso mexer com essa pessoa daí. Somos de Deus e o maligno não nos toca. Nos garante, primeira carta de João. O mundo jaz no maligno, a mesma carta garante. Mas o maligno não nos toca, porque quando ele olha para a gente, ele vê a marca da cruz. Ele não vê o seu ego, ele não vê a sua pessoa, ele não vê a sua meritocracia, ele não vê as coisas que você faz, ele vê o que Deus faz através de você, e ele tem medo, e ele foge. Quando ele vê o tamanho da sua fé, ele foge. John Piper, ele tem um vídeo dele curtinho no YouTube, que ele diz assim: o diabo come fé no café da manhã. Ele se alimenta de fé. Quando ele diz assim, o diabo está em derredor, buscando a quem tragar, John Piper diz, ele não está atrás do seu corpo, ele não vai arrancar um braço seu, uma perna sua, ele vai querer arrancar a sua fé. Ele vai querer oprimir você de todos os meios possíveis. Mas experimenta uma fé sólida. Quando você cavar os alicerces da sua casa na rocha, quando você disser assim, os que creem no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para todo sempre. O que vai acontecer é que o diabo vai fugir, porque com a rocha ele não pode, porque não é você, é Deus. E não tem nenhuma doutrina aqui para a gente dizer assim, pega esse lenço aqui do pastor, pega a gravata do pastor, pega o paletó do pastor. Não é doutrina, meu irmão, era somente uma forma que Paulo estava ali na hora. Olha, só tem isso, era muita gente atrás. Aí Paulo, tá bom, é isso aqui, vai lá. E Deus, ele faz do jeito que ele quer. Gosto muito de C.S. Lewis, quando ele diz assim, a menininha Lúcia, ela está conversando com um personagem lá, o Sr. Thanos, e ela diz assim, ele vai voltar, falando de Aslan, que é a figura de Jesus Cristo, né? Aí ele diz, ele vai voltar, a gente só não sabe quando, porque ele não é domesticado. Quantas pessoas querem domesticar o nosso Deus num paletó?
Quantas pessoas querem domesticar Deus numa coisa que se vende? Quantas pessoas querem domesticar o nosso Deus dessa maneira? E o nosso Deus é um Deus que quer nos usar, quer esvaziar o nosso ego, quer nos conduzir a um caminho diferenciado, meus irmãos. Perceba, a palavra de Deus diz que Deus usava Paulo. E a pergunta para mim e para você é: a solidez da sua fé e da minha fé hoje me permite dizer que eu achei o meu lugar no mundo, e que o meu lugar no mundo não é simplesmente ir atrás de um birô, não é com um diploma na mão, não é numa sala de cirurgia, não é num consultório, não é numa banca de universidade, não é simplesmente na cadeira de um colégio, ou numa casa modesta, ou numa casa grande. O meu lugar no mundo é onde Deus mandar eu ir. Será que cada um de nós pode dizer isso hoje? Será que cada um de nós tem condições de asseverar isso hoje e dizer assim: eu encontrei o meu lugar no mundo? O que acontece quando nós encontramos uma fé sólida na vida? A vida da gente se reordena. E a fé sólida, única e verdadeira, se encontra em Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele dizia assim, queria dizer assim: eu sou o caminho verdadeiramente vivo. Só tem um caminho. Hoje a nossa sociedade, ela diz que existem vários caminhos. Hoje a nossa sociedade diz que nós vivemos numa comunidade pluralista e que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu jeito, e não é. Porque só existe um objetivo que vale a pena ser buscado, que é satisfazer a vontade do nosso Deus. É somente esse o objetivo. É somente esse o objetivo que vale a pena. Meu irmão, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Porque quando nos abraçamos a essa fé sólida, nós descobrimos, como Paulo descobriu, como o povo descobriu, graça de Deus. O que aconteceu foi um choque muito grande para aquele povo. Foi basicamente o seguinte: aqueles homens que queriam ser exorcistas, eles se promoviam através da fé. E Paulo promovia o nome de Deus pela fé. Existe uma diferença enorme aí. Porque quando o homem tenta se promover, ele paga um preço e faz outros pagarem também. Ele tem que ter seguidores. Ele tem que ter gente que curta, que o bajule, que o ache afirmado, que o ache sofisticado, que o elogie. E ele tem que estar atrás dessa história toda. E ele tem que se submeter a tudo para que isso aconteça. Ele tem que vestir a roupa tal, ela tem que ter o cabelo tal, ele tem que ter a certa idade, o carro tal e o salário tal. Ela tem que ser uma pessoa de aparência totalmente impecável, irretocável. E começam as pressões na vida. E se começa a pedir e a cobrar um preço de todo mundo, quando não cooperam com aquilo que eu quero. Aí é quando começam as cobranças, e o marido cobra da esposa o que ela não fez, e a esposa cobra do marido aquilo que ele não fez, não simplesmente porque a casa deve estar de acordo com o que Deus manda, mas de acordo com os meus objetivos. Agora volta essa história para o que Deus estava fazendo através de Paulo. Paulo não estava cobrando nada de ninguém. Paulo não estava passando nenhuma bolsinha de oferta, dizendo assim: para curar é tanto e para expelir demônio é tanto. Era a graça de Deus vazando de Paulo.
Aquele povo de Éfeso precisava conhecer a graça de Deus. E muita gente se ressente hoje de Deus não fazer um milagre na minha vida. Como se Ele me devesse isso. Quantas pessoas tentam encurralar Deus e dizer assim: você cobre dele isso daí, exija de Deus essa história daí, porque Ele prometeu, então você tem que exigir de Deus. Tem que nada. É graça de Deus. E sabe o que acontece quando nós descobrimos graça de Deus? A gente se torna gente humilde. A gente se vê como de fato a gente é, e não como a gente pensava que era. Nessa geração tão imatura, e muitos pensadores dizem isso, que a nossa geração ela é emocionalmente imatura. Só existe um caminho para a maturidade, é a fé sólida no nosso Deus. A gente caminha para a maturidade. A gente caminha para descobrir que Deus, Ele nos mostra quem de fato nós somos. As nossas mazelas, os nossos erros, as nossas limitações. Quando a gente enxerga a graça de Deus, a gente enxerga um Deus que mostra isso tudo a gente, mas que ao mesmo tempo diz assim: eu te adoto, vem cá. E eu vou fazer na tua vida aquilo que você precisa, não é aquilo que você quer. E aí a gente deixa de ressentimento. Vocês já notaram como a nossa geração é ressentida? Notaram como a nossa geração é frustrada? E que a gente vive eternamente tentando prevenir frustração. Que a gente vive ansioso, com medo de se frustrar. São adolescentes que chegam aos 14, 15, 16 anos de idade. Eu já sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Ai meu Deus do céu, está chegando o Enem, SISU, vestibular, concurso, é isso, é aquilo. E se eu não passar? A família não sei o quê. Vão me cobrar, vão dizer. E é gente tomando Rivotril, tomando isso e tomando aquilo, não como prescrição saudável, mas simplesmente porque não consegue controlar a ansiedade, nem para ir num especialista na área e sai tomando por conta própria tudo aquilo que oferecem. Parece que a pessoa está comendo M&M's. Come tudo, toma tudo, porque eu preciso, porque, ai meu Deus do céu, e a pessoa não aguenta mais de tanta ansiedade, não consegue conciliar o sono de noite, explode na esposa, explode no marido, explode nos filhos, a casa vira assim um campo de batalha. Por quê? Porque não descobriu a graça, a solidez da graça. Graça de Deus, que vaza dele, coloca a gente no lugar da gente. E aí a gente começa a descobrir que graça de Deus nos guia. E nos guia às vezes para enfrentamentos. Mas ao mesmo tempo nos guia para proclamar o Evangelho. E o que é que o Evangelho faz? E aqui a gente já está encerrando, porque o tempo da gente é tão pouquinho, né? E pastor é um bicho que fala tanto. Eu estou com a garganta meio prejudicada. Mas esse texto é tão bom que dava para a gente conversar a tarde toda. Eu não fazia nem questão de assistir o Fantástico. Brincadeira, viu? Não, eu não fazia questão de assistir o Fantástico. Isso não é brincadeira, que eu também não assisto. Mas de conversar esse tempo aqui com vocês, que isso enche o coração da gente. Porque a última pergunta que a gente tem que responder é: como é que eu faço? Qual é o caminho? A gente vê no próprio texto essa história daí. Quando a gente se choca com a graça de Deus, quando a gente se choca com a soberania de Deus, quando a gente vê essa coisa acontecendo, ao mesmo tempo vê que o nome de Jesus ele não é vendido, ele é dado de graça. Ao mesmo tempo que a gente vê que o nome de Jesus não pode ser reduzido. Ao mesmo tempo que a gente vê que o nome de Jesus Cristo, ele não é para todo mundo, mas é para todos aqueles que se encontraram com a graça dele. Qual é o caminho? É somente um: se arrependa.
O texto fala de pessoas que se arrependeram e falaram e confessaram publicamente pecados, suas obras más, e chegaram para Paulo e começaram a confessar pecados e dizer: eu estou errado diante de Deus, eu descobri a graça, eu descobri que meu ego não vale a pena investir nele, eu descobri que não vale a pena investir nos meus próprios objetivos, que o mundo é muito maior do que eu pensava, que Deus é muito maior do que eu pensava, que os meus objetivos são muito pequenos, que a minha vida é muito curta para eu gastar com ansiedade, que a minha vida é muito curta para eu poder gastar com ressentimento, que a minha vida é muito curta para eu poder gastar com objetivos tão pequenos como prostituição, como uma busca desenfreada por objetivos, por dinheiro, por essas coisas que a gente aparece como alternativa, à direita ou à esquerda. Se você está à esquerda, você é empoderado. Se você está à direita, você é empreendedor. Mas você tem que ser alguma coisa nessa vida. Para com isso. Você não viu que essa coisa está te deixando toda a vida ansioso? Você não está vendo que essas coisas elas te têm? Você não está vendo que essas coisas elas te dominam? Vocês não estão vendo que essas coisas arrancam da gente felicidade, paz, noite bem dormida, harmonia dentro de casa? Você não consegue perceber, meu querido? Questiona. Graça de Deus é a oportunidade que Ele te dá de questionar o mundo, não a partir de uma matriz filosófica do nosso século, do tempo presente, mas a partir de uma coisa que está para lá e para além desse mundo, que é o próprio Deus. Deus, Ele te convida a subir no monte alto, olhar para o mundo de lá de cima e dizer assim: realmente está tudo errado. Libertação do Evangelho só vem através do arrependimento. Só que se arrepender dói. Packer, no livro A Redescoberta da Santidade, ele diz que o arrependimento contínuo é uma coisa que machuca. Não é? Porque o nosso ego, ele está tão ligado na gente, que para a gente arrancar isso, dói, machuca. Vocês já notaram como as pessoas hoje se magoam com facilidade? Que hoje nós vivemos no tempo da chamada geração mimimi, de pessoas tão frágeis, que não se pode criticar, não se pode dizer nada, e derivado disso, são amizades tão superficiais, tão coleguistas, são amizades de elevador, de assuntos que não valem a pena, que todo mundo fala sobre tudo, menos sobre o que realmente importa. Já viram isso? Agora experimenta o caminho do arrependimento e você vai ver que você vai encontrar uma facilidade imensa em rir dos seus próprios tombos. Que você não vai se levar tão a sério assim, apesar de você levar a vida a sério. Descobriu? Você leva a vida a sério, está ótimo, está uma maravilha, mas eu levei um tombaço. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente leva um tombo? Olhar para ver se alguém viu, né? Ou não é? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando um biscoito cai no chão? Ninguém viu, eu como. Pelo menos eu. Vocês estão rindo o quê? Adesão à autocrítica. Mas a gente se ressente de qualquer coisa. E a Bíblia convida a gente, pela graça de Deus, esse caminho de arrependimento. O arrependimento mostra pra gente que a gente não era tão bom quanto a gente pensava que era. Que a gente não é tão imprescindível. Que a gente não é tão especial às vezes como a nossa criação diz que a gente era. Porque se meu filho ele é tão especial assim, ele pode bater no filho de todo mundo, porque ele é o meu filho. Que se meu filho ele é tão especial assim, ele pode fazer um escândalo no shopping. Ele pode fazer um escândalo na igreja. Ele pode dar na cara da mãe, ele pode dar na cara do pai. Porque só uma criança, ele é especial. Não é que ele seja rebelde, ele só é muito decidido.
Se você cria o seu filho para o não arrependimento, para a não reflexão, você está criando uma criança fraca para o mundo, porque uma hora ele vai descobrir que ele não é esses balaio todo, me desculpa, assim o pernambuquês tão rasgado, e ele vai descobrir da pior forma possível. Talvez com muitas dores e dores físicas inclusive. E hoje Deus ele te convida pela graça dele, com todo o carinho, a repensar os caminhos do nosso ego através da fé sólida. Se a sua fé é sólida, você se descobre menor. E quanto mais sólida é a sua fé, menor você fica. Todos nós ficamos, é assim que é. E quanto menor a gente fica, mais arrependido a gente se torna. Porque os nossos olhos vão se abrindo para a realidade da nossa vida, do nosso coração. E a gente vai se tornando menor, arrependido. E a gente vai começando a abrir mão de coisas que antes nos promoviam. Aquele povo pega livro, aquele negócio todo, e era muito caro. Vocês veem, a Bíblia faz questão de dar valores, era um valor de 50 mil dracmas. Uma dracma, dizem aí os historiadores e as escolas da Bíblia, que era o valor de um trabalho diário, de um trabalhador. 50 mil dracmas, era um tesouro. Que o povo disse assim, eu não quero mais essa coisa aqui, esses livros que serviam para me promover, esses livros que serviam para massagear o meu ego, esses livros que de repente me tornavam uma pessoa sofisticada e que talvez outros soubessem que eu tinha aquele livro e me respeitassem pelo poder, pela superstição, por aquela magia que o livro trazia, e o povo queima aquele negócio todo na frente de todo mundo, dizendo assim, eu não quero mais me promover, eu quero promover Jesus Cristo. E é isso o caminho da gente. A gente não quer mais promover, a gente quer promover Jesus Cristo, a gente quer se esvaziar da gente mesmo. E se Deus ele te deu um diploma, você hoje o tem para a glória dele. E se Deus ele te colocou no colégio bom, aleluia, glória a Deus, porque isso é graça dele. E aí você se torna, em vez de uma pessoa ressentida, uma pessoa grata, uma pessoa feliz, para fora de você mesmo, acolhedora como Paulo se tornou, cheia de graça como Paulo se tornou, com palavra de sabedoria como Paulo se tornou, e não havia em Paulo absolutamente nada que lhe fosse próprio, que não fosse manifestação do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Deus, tua palavra é tão boa, e a gente é tão raso, mas faz que com essa palavra, Deus, ela caia no nosso coração, como uma aguinha com açúcar, assim para tanta gente que está ansiosa e procurando nos lugares mais equivocados, através de uma fé sólida, caminho para a vida. Tem misericórdia da gente, Deus. Tem misericórdia da gente, Pai. E não permite, Deus, que o nosso ego, ele infle. Não permita, Deus, que o tamanho dos nossos objetivos, o tamanho da nossa carnalidade, ela se sobreponha à tua vontade, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Não permite, Pai, que no nome de Jesus Cristo, o ego da gente interfira nos nossos relacionamentos, aqui na igreja, Deus, no nosso trabalho, na nossa casa, Deus, no casamento de cada pessoa que está aqui, Deus. Faz o nosso ego murchar, estoura, Deus, esvazia a gente da gente mesmo, Deus. Arranca isso da gente, mesmo que em meio a muitas dores, Deus. Mas que só a tua graça, Pai, fale ao nosso coração. Só o teu Espírito fale a nossa existência. E a gente se torne, em vez de gente ressentida, gente grata ao Senhor, como foi com Paulo. E que o inferno estremeça
na presença dos teus filhos que carregam a marca da tua cruz, Senhor Jesus. Tão cara, mas tão poderosa, Senhor. Nos abençoa, Pai. E nos dá sabedoria, Pai. Por favor, Deus, nos dá sabedoria tua, Pai. Para a gente compreender mais da tua graça todos os dias. E aumenta a nossa sede da tua palavra. Para a gente compreendê-la todos os dias, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus nos abençoe.